Fala galera, beleza? Eu sou Eduarda Toledo e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Todos por Um. Na semana passada foi ao ar o primeiro episódio dessa série de vídeos sobre o tema Mergulhando na Palavra. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você vá lá, veja ele primeiro e depois volte aqui, beleza? Na semana passada, no lançamento do programa, a gente chamou o Alexandre, líder da ele introduziu o tema e foi uma troca muito legal. E hoje vai estar comigo uma pessoa que está influenciando a nossa geração a seguir Jesus. Ele, pastor sênior de uma das igrejas mais influentes da região metropolitana, a AD Cachoeirinha, formado em gestão estratégica de pessoas, pai, marido, pastor Mauro Santos. Parabéns à AD São Leopoldo aqui, ao UOM, por promover esse debate bacana aqui, esse bate-papo. Realmente eu sou pai da Ana Luísa, da Isabela e da Aurora, esposo da Ângela, pastor presidente da Igreja de Cachoeirinha da Assembleia de Deus há 11 anos já, mas trabalho naquela igreja em tempo integral há 30. Nossa, um prazer ter você aqui. Prazer. Na semana passada, nós percebemos a necessidade de ver a Bíblia como um livro completo, que aponta para Deus do início ao fim. E hoje a gente vai aprender como ler ela de uma forma mais intencional e madura. Então prepare o papel e a caneta que o negócio vai ser forte, tá? Assim como o Felipe perguntou ao eunuco, hoje eu te pergunto, você entende o que lê? Pastor, a leitura bíblica, ela faz parte, ela tem que fazer parte na nossa rotina, porque ela é uma das disciplinas espirituais e a base para qualquer cristão. Na tua opinião, quais são os primeiros passos para quem quer ter uma leitura mais profunda da palavra, saindo daquela ideia de um versículo por dia? Bom, na verdade essa ideia de um versículo por dia já é bonzinho, né? Já é melhor que nada. É verdade. Mas é extremamente sistemático, extremamente mecânico, nada de fato assim orgânico e em movimento. Na verdade, você me pergunta quais são os passos para uma leitura mais profunda das Escrituras e eu digo que o passo número 1 é se expor a ouvir a palavra. Esse desejo por conhecer melhor e por ter um estudo mais aprofundado das Escrituras, ele dificilmente vai vir se eu não sou um bom ouvinte da palavra. Ou seja, se eu não amo ouvir e ouvir de diversas fontes. Ouvir de diversas fontes. Me expor a ouvir, a escutar pessoas que de fato são referência nas Escrituras Sagradas. Quando eu só comecei a ter fome de fato por conhecer mais as Escrituras, depois que eu comecei a ouvir pessoas que me influenciaram e eu podia dizer assim, uau, que fantástico poder falar a respeito das certezas da minha fé com tanta convicção, com tanta propriedade. Então, ouvir a palavra e ouvir fontes que são referência produzem em mim, sem dúvida, além, é claro, daquilo que o Espírito Santo deveria produzir, E produz, mas às vezes a gente resiste. A gente é um pouco preguiçoso, A gente quer nadar assim na superfície. Além do que o Espírito Santo produz e nos convida, eu creio que esses homens e mulheres de Deus servem de referência, de impulso para nós também. E é a partir daí que eu começo, então, a fazer uma leitura um pouquinho mais esforçada, um pouquinho mais dedicada das Escrituras Sagradas. Eu creio que esse é o primeiro passo. E o segundo passo é entender e respeitar as Escrituras, respeitá-las, porque eu não me dedico a elas quando eu não as respeito. Tudo aquilo que eu digo que valorizo, eu vou provar por duas coisas: pelo tempo que eu dedico a elas e pelo valor que eu aplico nelas, monetário mesmo. Então, se eu digo que eu amo minha família, que eu amo a igreja, que eu amo a Jesus, que eu amo minha esposa ou que eu amo os meus filhos, tem uma forma de mensurar isso. E a forma de mensurar é quanto você investe financeiramente nisso e quanto tempo você investe nisso. Então, o segundo passo é separar recursos, porque você vai para um seminário, você vai investir em cursos ou em literatura, e separar tempo para as Escrituras Sagradas. Não tem como você mergulhar nas Escrituras sem ter bastante tempo para isso, Ela não vem assim por uma transmissão
a mente do seu mentor ou de alguém que você admira. Você precisa de muito tempo e bastante investimento. Um erro que muita gente comete, principalmente quando começa a pregar, é querer ver algo que ninguém nunca viu na Bíblia, ficar em busca de uma visão totalmente original, que ninguém nunca falou, e no fundo, na verdade, é um desejozinho de lacrar na pregação, né? Qual os perigos da gente ir por esse caminho? Adorei. Por isso que eu tenho que andar sempre com pessoas bem mais jovens, lacrar se diz, beleza. Bom, é lógico que eu tenho aqui que confessar meus pecados e que lógico, que também tive desejo de lacrar quando eu comecei a pregar. Mas a verdade sobre as Escrituras é que não há nada que não tenha sido dito. Quando a gente imagina que está dizendo alguma grande novidade, ela já foi dita, ou como heresia e condenada, ou como ortodoxia mesmo e doutrina bíblica mesmo e aprovada pela igreja. Então, é muita petulância nossa nós acharmos que a gente vai dizer alguma coisa que em 2000 anos de história alguém já não tenha dito. Nem os pais da igreja, nem na igreja medieval, nem na reforma e nem nestes tempos já não tenha sido dito. O problema é isso, às vezes já foi condenado, já foi rejeitado pela igreja e às vezes aparece só numa nova roupagem. E às vezes da minha cabeça, sem ler em profundidade, sem me preocupar com a ortodoxia, com as doutrinas da Bíblia, sem me preocupar com a tradição cristã, eu lendo o texto assim recebo um tipo de insight. Um insight que sabe, sei lá, de onde veio. Da loucura da minha cabeça, eu não sei de onde que veio esse insight e aí eu decido que eu vou, tive uma ideia muito legal sobre esse texto. E às vezes eu estou dizendo uma grande mentira, uma grande heresia, estou dizendo o que o texto não está dizendo. Então o risco, tu perguntou qual é? É gigante. Eu acho que nós precisamos todos revisitar tudo que já foi dito, trazer numa outra roupagem, quem sabe, trazer numa outra forma de manifestar, como nós estamos fazendo aqui, mas cuidar muito para não inventar nada não. Existem duas coisas que podem até ajudar a gente a não cometer esse erro, as heresias, que são a exegese e a hermenêutica. E aí muita gente acha que isso só interessa para quem estuda teologia, uma coisa muito complexa, mas não é bem assim, né? Como tu explicaria as duas e qual a importância delas para a nossa leitura do dia a dia? Assim, na verdade, né, Eduardo, a gente é privilegiado. A nossa geração é uma geração privilegiada, porque já está tudo pronto praticamente, né? A gente não precisa, como os nossos pais, como as outras gerações, né, de ir para literaturas, ir para grandes bibliotecas. Na verdade, praticamente está tudo na palma da nossa mão já. Alguém já fez a exegese. Aliás, alguém não, muitos, de várias vertentes, né? Da vertente reformada, da vertente pentecostal, de todas as vertentes nós temos já uma grande exegese feita do texto bíblico e também nós temos prontas e à disposição as ferramentas da hermenêutica cristã. Nós já temos essas ferramentas prontas. É só estudar, entender, não, o texto bíblico precisa ser respeitado, a palavra do Senhor precisa ser pregada de maneira expositiva ou de outra maneira, mas com muito respeito. Olha só, eu preciso respeitar o contexto, o texto, a cultura, enfim, eu preciso entender. Depois que eu adquiro respeito e entendo que existe uma forma certa de pregar, existe uma mensagem que eu preciso pregar e ela tem um conteúdo que eu não posso mudar, e existe uma forma certa também, algumas coisas que eu preciso respeitar no transmitir a palavra. Então, se eu fosse resumir exegese e hermenêutica, não são coisas tão fáceis de diferenciar, mas pensa comigo assim, acho que vai explicar melhor. Enquanto a exegese é um trabalho muito mais acurado e que depende muito mais de um especialista, principalmente nas línguas originais, no grego e no hebraico, que eu não sei e nem tu eu acho, né? E ele é que vai fazer exegese, porque ele vai pegar cada palavra e desenterrar. Por isso, exegese, esse ex, é de extrair, é de tirar para fora o que cada palavra, cada contexto, cada momento quis dizer, significou. Enquanto a hermenêutica são as ferramentas que eu vou usar para trazer isso agora que eu sei
e compartilhar com os demais, ou seja, aplicar na vida das pessoas da maneira correta, né? Tem uma maneira correta de investigar o texto e uma maneira correta de transmitir o texto. Pastor, às vezes, quem nunca, né, sentiu aquela dificuldade de ler algum livro da Bíblia, achou complexo ou muito confuso, eu já passei por isso às vezes. Isso pode acontecer quando a gente está lendo, interpretando ele de uma forma errada, sem levar em consideração o gênero literário, né? Porque a gente não pode ler uma lei, por exemplo, do mesmo jeito que um salmo, são coisas diferentes. Quais são os gêneros literários encontrados na Bíblia e como saber eles pode nos ajudar a não querer pular assim, certas partes? Na verdade eu tenho que ter um plano de leitura, né? Eu tenho que ser intencional na leitura das Escrituras. A leitura das Escrituras a gente pode ser e lê-la devocionalmente, né? Ou seja, cara, eu quero que o Senhor fale comigo. Fala comigo, Senhor, a respeito da Tua palavra. E posso ler em qualquer parte, né? E então eu vou tomar aquela palavra e vou, meu Deus, como que isso se aplica a mim? Que verdades há aqui sobre Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo? Que pecados eu tenho que abandonar? Que ações eu tenho? Eu posso fazer perguntas a qualquer texto e tentar encontrar. No entanto, é mais produtivo, eu creio, eu ter uma leitura intencional. Eu vou estar fazendo meus devocionais esse ano em cima de Atos dos Apóstolos, em cima dos Evangelhos. Eu vou fazer meu devocional, porque daí você está estudando de maneira profunda, livro após livro. Você não está fazendo leituras superficiais, que às vezes é difícil de você fazer conexões. Então, poxa vida, eu sempre recomendo o novo convertido, comece pelos Evangelhos, por Atos dos Apóstolos, começa pelos Evangelhos e por Atos, depois você vai para Efésios, vai para Gálatas, vai para Romanos, né, e vai conhecendo as Escrituras assim. Porque as pessoas geralmente que conhecem ao Senhor querem começar no Gênesis, é lógico. Não, eu quero começar o livro no início. E às vezes não é tão fácil, quando ele vai cair em Números, em Deuteronômio, né? Então sim, você tem razão. Uma das primeiras explicações que um novo cristão deveria ter é, olha só, você vai ter textos aqui que são poéticos, que não podem ser tomados ao pé da letra, eles têm figuras de linguagem aqui, você não pode usar isso ao pé da letra. Você vai ter livros proféticos, tem coisa que já se cumpriu, não é para a tua vida hoje, e tem coisa que vai se cumprir ainda, né? E tem coisa que é para agora, nós quem sabe estamos neste tempo profético. Há literaturas que são históricas, são história, narrativa histórica. A literatura que é uma epístola, são cartas, né? Que é doutrina pura. Então, é assim, e há também o que é revelação, como o Apocalipse, né? Que é uma revelação e que realmente a pessoa que disser, não, eu sei tudo e tenho certeza plena de tudo que vai acontecer daqui para frente, ela é uma das pessoas mais soberbas e tolas que vão existir na Terra, vai existir na Terra. Eu até tinha lido um livro sobre os gêneros, né, literários, e aí às vezes a pessoa lê lá as leis, né, no Êxodo, enfim, e aí pensa, não, isso aqui não é pra mim, tá, tchau, e lê assim por cima, mas na verdade isso pelo menos abriu meu olho assim, porque nas leis revela a bondade do Senhor também, né, porque se a gente for ler as leis, Deus, entre todas as outras leis que tinham do antigo, né, do tempo antigo, ele era muito, muito boa, falava de várias coisas e, nossa, sim, isso assim me tocou muito. Protegeu muito a ética do Velho Testamento, né? Ela é maravilhosa. Os 10 mandamentos têm tudo a ver com ética, com respeito ao ser humano, com amor fraternal, tem tudo a ver. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem as coisas do teu próximo, não matarás, não darás falso testemunho. Meu Deus, aquilo que que a gente chama às vezes de porque Deus no Antigo Testamento, mas olha os 10 mandamentos. É pura graça, é puro amor, né? Então a gente costuma dizer que o Novo Testamento trata de graça e o Velho trata de lei. Não, o Novo Testamento tem lei, porque o Senhor disse, novo mandamento vos dou, então tem lei. E no Velho Testamento tem graça, né? Afinal de contas, por que aquele povo todo foi salvo na Arca de Noé? Por que Jacó, aquele trapalhão, foi chamado, né? O Velho Testamento é cheio de graça também, né? Não sei se tu tem essa mesma sensação, mas eu vejo na nossa geração um desejo muito grande de viver o sobrenatural de Deus. A gente fala muito sobre o avivamento na nossa nação e eu vejo jovens cada vez mais, assim, querendo mergulhar em águas profundas com o Senhor.
Só que no meio dessa animação toda, a gente não pode esquecer do que vai ser a nossa base para viver tudo isso, né? Sem dúvida, a leitura bíblica é uma dessas coisas. Sem dúvida. Na tua opinião, assim, quais são os principais frutos que uma rotina de estudo e leitura da palavra podem trazer para a nossa vida? Os principais frutos, o primeiro é a humildade, porque a Bíblia me lê, ela me envergonha, ela me confronta, ela é o Evangelho da cruz ele tem função de me matar. Né? Então, em certo sentido, isso, né? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Então, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma busca realmente por avivamento, vai trazer, em primeiro lugar, humildade, que é o que falta na nossa geração. A nossa geração, você vai ver aí nas mídias sociais, os grupos divergentes em termos de teologia, em termos de salvação, eles vão debater, eles vão quase se matar, estão se carneando aí. Então, não acredito que isso seja fruto realmente do que a palavra produz na vida de um ser humano. Eu acho que a primeira coisa que ela produz é muita humildade. Depois eu creio que ela produz muita sede de Deus. Sede por santificação. O temor do Senhor é um tema do avivamento. Santidade é tema de avivamento, né? Não pode existir avivamento sem santidade e, ao mesmo tempo, não vai haver santidade. Santidade é um dos principais frutos do avivamento. Missões, por exemplo. Uma vida missional, uma vida entregue ao ID, à grande comissão, ele é um dos principais frutos de um verdadeiro avivamento. A questão social, a justiça social, fruto de avivamento também. Né? O retorno às Escrituras, à palavra do Senhor, avivamento. Né? Então, esses são para mim os genuínos frutos do avivamento e não só essa demonstração, esse sentimento dérmico, essa coisa sensacional que é maravilhosa, que os apóstolos viveram. Portanto, amém, vivamos isso. No entanto, realmente nós temos um trabalho para fazer aqui. Nós estamos nos negócios do nosso Senhor, né? E nós temos um trabalho para fazer, não dá para ficar só saracoteando e dando volta, né? Bom, galera, chegamos ao fim da nossa conversa. Eu espero que tenha edificado vocês, pelo menos me edificou bastante, aprendi muita coisa. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, aproveita agora para se inscrever no canal da curte, comenta, compartilha lá nos seus stories, marca a gente que a gente quer ver, tá bom? Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, vai estar aqui embaixo, tem vários conteúdos sendo postados por lá, você pode assistir o primeiro episódio também. E agora o pastor se despede da galera, se quiser falar mais alguma coisa. Já? Acabou? Acabou. Puxa vida, que coisa, que ligeiro, que rápido. Primeiro foi um prazer, viu, Eduardo? Deus te abençoe, te abençoe teu ministério e abençoe também o Quero liberar uma palavra para todos vocês. Por favor, continuem buscando ao Senhor, continuem desejando saber como. As perguntas, na verdade, é que movem o mundo. Portanto, continue perguntando, continue pesquisando. Você vai achar muita coisa que de repente não é, mas você vai achar muita gente boa, muitos servos do Senhor, prontos para edificar e inspirar muito a sua vida e servirem de modelo, a começar por essa igreja, pelo seu pastor, pelo seu líder de jovens, pelos queridos irmãos que já estão aí em todas as congregações. Pode acreditar nisso, Deus abençoe, um futuro abençoado, poderoso para essa querida juventude aqui da AD São Leopoldo. É isso, galera, então, até o próximo vídeo, tchau!